Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe seu coração. Que Deus te abençoe nessa tarde. Que seja uma tarde abençoada de Deus para a sua vida, para o seu coração. Deus te abençoe. Muito bem, povo querido, povo abençoado. Você que está entrando aqui na live, nós estamos entrando no Instagram agora aqui também, né? Quem está entrando aí pelo Instagram, seja bem-vindo aí. Quem está entrando pelo YouTube aí também, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Muito bem, gente, vamos hoje profetizar mais uma vez o Salmo 112 na sua vida, orar com você, orar com a sua casa, né? Deixa eu falar um assunto muito importante hoje, que eu acho que é muito importante. Eu quero falar sobre a generosidade. Sobre a generosidade. A importância desse assunto. Uma grande maioria das pessoas não entende a importância que Deus dá a isso. E como a gente tem que tratar o nosso coração para ser generoso, porque a generosidade ela é um dos lados da nossa asa, né, do voo, de voar como águia, mas ela é um dos lados. Um dos lados é a área da administração, de cuidar, de gerenciar, de você ter esse cuidado. E do outro lado é você ser uma pessoa generosa, não ser avarenta, você ser uma pessoa generosa. Deus quer que você também administre um ambiente de generosidade, de abundância de Deus. Então, vamos lá, o que diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, diz assim, olha o fundamento da generosidade aqui. Há quem dê generosamente e ele vai ver aumentar as suas riquezas. Os outros retêm o que deveriam de dar e caem na pobreza. Hoje ainda estava falando com minha esposa. Eu pertenço a muitos grupos de líderes, pastores. E muito grupo também a gente se ajuda, né? Sempre tem necessidades que aparecem lá, às vezes de uma doença, às vezes de alguém que precisa até comprar um carro, é um trabalho missionário. E eu vejo que tem pessoas que são boas para pedir, mas elas nunca estão junto na área do dar. Para pedir, elas são boas. E a Bíblia não diz, a Bíblia não afirma que o pedir é que te tornará abençoado. O que te tornará abençoado é o dar. Por isso que melhor é dar do que receber. Eu estava vindo para o escritório agora à tarde e estava comentando com a minha esposa. Tem pessoas que já foi ajudado no grupo. Não mais de uma vez. Mas quando existe a necessidade do outro, ele não ajuda. Ele não, porque ele não aprendeu a dar o que deveria de dar. A dar o que deveria de dar. Um dia eu cheguei numa igreja e perguntei quantas pessoas teriam vontade de dar uma oferta, mas não tinham. E aí, 20 pessoas ou 22 pessoas falaram que tinham vontade de dar uma oferta, mas não tinham o dinheiro. Isso foi antes da coleta da oferta. E eu peguei R$440, eu acho que era R$20 para cada um. E eu dei. Eu chamei aquelas pessoas na frente e dei R$20 para cada uma. O dinheiro era maior do que, tinha valor maior referencial do que é hoje. Seria talvez como R$50.
Então aí quando cada uma sentou no banco, aí eu falei assim, agora você tem o dinheiro para ofertar. Se você não tinha, você tem. E eu queria saber dessas 22 pessoas, quantas vão vir aqui na frente ofertar? Aí umas 15 levantaram a mão. 7 não quiseram dar. Lembra, elas não tinham. Aí eu dei para elas, aí elas agora teriam a capacidade de fazer a oferta. O que o salmista está dizendo é isso. Tem muitas pessoas que retêm o que deveriam dar e eles caem na pobreza. A pobreza, muitas vezes, das pessoas não é um fruto de um plano de governo. É um fruto do coração da pessoa, ela não é generosa. Outros não, outros são generosos e eles veem as suas riquezas aumentarem. Eles veem as suas riquezas aumentarem. Então é muito importante a gente entender a generosidade dentro do nosso coração. Por toda a Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, Deus ensina sobre a arte de semear, de dar, como se fosse por placas no Antigo Testamento, avisos de Deus. Então, é interessante que o Antigo Testamento são ordens de Deus. É como se Deus estivesse avisando em placa. Como se você passasse numa rodovia e tivesse lá 80 por hora, 100 por hora. E você tem que obedecer essas placas. No Novo Testamento, Deus não trabalha mais assim. Deus não faz mais as suas ordens como placas estabelecidas. Mas agora, Deus, ele traz no Novo Testamento a sua aliança através da graça de Deus. A lei lá do Antigo Testamento, ela trabalha de fora para dentro, te avisando de fora, como se fosse uma placa de trânsito, te avisando de fora para dentro. A graça é diferente. A graça trabalha de dentro para fora, ou seja, ela está dentro de você. Qual é a diferença disso? A lei sinaliza ordens de Deus. A graça sinaliza a presença de Deus. Agora você tem a presença de Deus dentro de você. Essa é a graça de Deus. Ela é representada pessoalmente pela presença do nosso Deus. Então, se você não aprende, você pode, assim, tipo, ser desobediente quanto às placas de instrução de Deus. Mas quando você é desobediente com a presença de Deus, então já tem pouca solução. Uma pessoa que não consegue obedecer à vontade de Deus, ser generoso com a presença de Deus, ela se opõe à presença de Deus, ou ela pensa que Deus é um Deus surdo, um Deus cego. A generosidade, ela trata muito o nosso caráter. Um outro benefício que a generosidade traz, porque ela trata o seu caráter. Olha o que diz em Salmos 37, 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Isso é uma falta de caráter, né? Mas os justos, eles dão com generosidade. Aqui está dizendo que o justo, ele tem uma posição diferente. Ele não tem uma posição de uma pessoa sem aliança de Deus, sem entender a presença de Deus. Muito pelo contrário. Ele entende que o que Deus colocou na mão dele tem que ser administrado com abundância e também a pessoa precisa ser generosa na vida. A pessoa precisa ser generosa na vida. A deformidade de caráter numa pessoa não é só quando ela tem alguns desvios morais. A deformidade de caráter é quando a pessoa não entende a presença de Deus e não obedece à presença de Deus.
E a deformidade de caráter, ela deixa a pessoa avarenta, e torna ela um ladrão de si mesmo, porque a Bíblia diz que aqueles que deveriam dar, mas retêm, eles empobrecem. Ou seja, o avarento, a pessoa que não é generosa, ela é um ladrão de si mesmo, porque ela teria uma oportunidade de avançar na área, de ser abençoado, de ser multiplicado na vida, mas não caminha dentro dessa área. A pessoa generosa, ela trabalha melhor os seus bens, é um bom administrador. É um bom administrador. Olha o que diz em Salmos, capítulo 112, Salmo da Prosperidade, o versículo 5, diz assim, feliz é o homem que empresta, ou dá, se compadece com generosidade. E aí a Bíblia diz, quem anda assim, Deus faz um acrescentar aqui. E diz assim, e conduz os seus negócios, e com honestidade conduz os seus negócios. O generoso, ele tem um lado no coração, que ele é mais justo, ele é honesto em conduzir as coisas. Se ele é um empregado, ele não tenta dar um golpe no patrão. Se ele é patrão, ele não tenta dar um golpe no empregado. Então, a pessoa que é avarento, ele rouba em todo tempo, em toda hora. Agora, a pessoa que é generosa, a Bíblia diz que feliz quer dizer próspero em tudo, bem-sucedido em tudo, bem-aventurado em tudo. É interessante que essa palavra aqui no livro de Provérbios é uma palavra que é feliz, é shalem, ou seja, cheio de paz, cheio de prosperidade, cheio de sucesso no que faz. E a palavra shalem no Antigo Testamento, que traduz todas essas sentenças como bem-aventurado, bem-sucedido, próspero, feliz, cheio de paz, ela quer dizer o seguinte: Deus tem tudo inteiro para você. Deus tem tudo inteiro para você. Por isso, quando um judeu cumprimenta o outro que fala shalem, shalom, e a gente pensa que é um cumprimento religioso judaico, não é. É uma maneira do judeu profetizar e declarar um para o outro o que Deus pensa sobre esse assunto. Então, quando um judeu está falando shalem um para o outro, ou seja, paz, ele está declarando, dizendo assim, Deus tem tudo inteiro para a sua vida. Deus não tem nada quebrado. Deus não tem nada falido. Deus tem tudo inteiro para a sua vida. E isso é muito importante a gente entender, né? Os salmos aqui, e o salmista está dizendo que aquele que é generoso, ele terá sabedoria, ele será sábio, uma sabedoria estará vindo sobre a sua vida. Você terá a sabedoria de Deus. O generoso, ele recebe do mesmo tratamento que ele dá. É interessante, Provérbios 11, 25 diz assim, o generoso prosperará. Lembra? Não é o avarento que prospera. Não é o religioso que prospera. Não é aquele que tem atividades intensas religiosas. Mas quem prospera é o generoso. E a pessoa generosa é que prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Tem um texto que eu gosto muito de Lucas, capítulo 6, o versículo 38, que diz assim: dai e dar-se-vos-á uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Com a mesma medida que você mede, você será medido. Então, Deus está dizendo o seguinte: aquilo que você planta, você colhe. Aqui está falando a mesma coisa. A maneira com que você é generoso com alguém
Deus será generoso com você. Deus será generoso com a sua vida. Eu posso dizer para vocês claramente quais foram as ofertas que mudaram a minha vida, a minha história. Eu tive muitas ofertas de generosidade que Deus me orientou a fazer, que mudaram minha vida. Eu já doei para alguém por generosidade e por orientação de Deus. 3 dias depois, Deus me deu um carro. Eu já doei apartamento, já ganhei apartamento, já doei casa, já ganhei casa. Então a generosidade de Deus, ela não tem um limite. A Bíblia fala que aquilo que você produz de alívio para os outros, Deus produzirá alívio para você. Sempre vai ser assim. Eu poderia contar para vocês hoje muitos testemunhos de como Deus me abençoou. Eu lembro que o primeiro apartamento que eu ganhei numa oferta, num congresso, eu fiquei deslumbrado, né? Eu quase não dormia à noite. No outro dia, que eu tinha ganhado um apartamento, uma pessoa chegou no evento e Deus falou no meu coração, dou o apartamento para essa pessoa. Falei, Deus, mas eu ganhei ontem esse apartamento. Mas fui obediente a Deus. Hoje eu entendo que Deus não queria me tirar aquele apartamento. Não é vontade de Deus estar te tirando coisas. É que Deus queria no futuro me abençoar. Deus queria me dar mais do que um apartamento, mais do que uma casa, mais do que uma propriedade, foi o que Ele me deu. Mas o que Deus queria que eu entendesse o caminho da generosidade. Como Deus pode te dar, como Deus pode te abençoar se você não abriu e tratou seu coração para a generosidade? Se você não é generoso com ninguém, por que Deus vai quebrar um princípio? E quando você quebra um princípio de Deus, Deus quebra, esse princípio quebra você. Ele quebra a sua vida. Mais tarde eu fui ver, Deus me deu então um apartamento na região da praia, Deus me deu um apartamento em outro país, na América do Norte. É interessante como Deus me abençoou. Mas ali estava o caminho de entender a generosidade de Deus. É muito importante a gente semear com generosidade. 2 Coríntios 8:2 diz assim, no meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Quando Paulo foi tirar uma oferta, para as igrejas da Macedônia, e é interessante que eles foram extremamente generosos, dentro de uma profunda necessidade que eles tinham, eles ainda foram generosos com os outros. Então, quando a gente é generoso, a gente mostra o evangelho que a gente crê, que a gente confessa. Muitas pessoas gostariam de ser abençoadas, mas elas não querem tratar o coração na área da prosperidade. Elas não querem tratar o coração na área da generosidade, ser generosas. Exatamente como Deus quer que o nosso coração seja. Quer que o nosso coração seja. Se eu confesso um evangelho, eu creio no evangelho que eu leio, eu creio no evangelho que eu medito, eu creio na palavra de Deus. Mas não é que eu creio de um crer, acreditar. Eu creio de uma experiência. Acreditar, até o diabo acredita. Qualquer pessoa que você falar de Deus, acredita em Deus. Acreditar é diferente de crer. Crer é uma experiência. Você sabe que Deus vai funcionar. Você sabe que Deus não vai falhar.
Você crê por uma experiência. Então, por exemplo, para salvação, eu não acredito em Deus, eu creio em Deus. É diferente. Quando você falar para qualquer pessoa se ela acredita em Deus, todo mundo vai dizer eu acredito. Mas eu creio em Deus por quê? Porque é uma experiência, algo aconteceu comigo. Eu tinha medo do futuro, tinha medo da morte. Mas o dia que eu nasci de novo, eu criei no Senhor. Algo aconteceu com o meu espírito. O poder do pecado, da morte, do medo, eles foram quebrados. Porque eu tive uma experiência com Cristo Jesus. Então, aquilo ali é um crer, não é um acreditar. E assim é nas finanças. Se você nunca é generoso, você não crê no Senhor. Você acredita. É como uma loteria esportiva. A pessoa que ganha a loteria esportiva, ela também pensa que acredita. Toda pessoa que joga loteria, ela vai acreditar que pode ganhar. Mas são milhões de pessoas e vai sair premiado 1, 2. Então não tem uma experiência para crer ali, tem uma experiência para acreditar. E assim são milhões de cristãos. Eles dizem acreditar em Deus na área da generosidade, mas não têm a praticidade, então eles não creem. Eles não têm uma experiência. Eu poderia contar para vocês muitas experiências da minha vida de semeadura, de como Deus trouxe de volta para a minha vida, para o meu coração, para a minha casa. Naquilo que nós fomos generosos com os outros, Deus trouxe para a gente. Com aquilo que nós fomos de alívio para alguém, Deus trouxe para a gente. E isso é muito importante. Eu creio no Evangelho, não é que eu acredito no Evangelho, eu creio. Eu tive experiências com o Evangelho, eu tive experiências com prosperidade. Eu não sou um crítico da prosperidade. Eu sou um usuário das promessas de Deus. Porque eu tenho experiência com as promessas de Deus. Com o perdão de Deus, com a graça de Deus, com a prosperidade de Deus, com a abundância de Deus. Desde que eu entendi o princípio da generosidade, para mim foi muito forte. Eu comecei a ser um administrador de abundâncias de Deus e não de escassez. Então, queridos, crer é quando você pratica, quando você, de fato, na generosidade, você se torna generoso por prática, não por crédulo. Você é um praticante, você é generoso no que fala, você é generoso com as pessoas, você é generoso com os mais necessitados. Então, a generosidade, ela é um caminho para equilibrar o nosso voo de águia para ser abençoado. Amém? Se você recebe essa palavra, declare e diga assim: eu recebo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Já vamos orar, profetizar o Salmo 112. Salmo 112. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia aqui. Salmo 112. Muito bem, gente querida, povo querido do Senhor, já vamos orar. Entre um instantinho aqui, nós já vamos orar agora. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, antes de a gente profetizar os Salmos 112 aqui. Hoje eu quero fazer ele o Salmo 112, uma oração na sua vida. Uma oração. Nós estamos levantando esse mês e eu já queria começar a fazer um agradecimento aqui. Nós estamos levantando uma oferta para missões. Eu quero agradecer a todos os irmãos que já ofertaram. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Mas eu queria primeiro agradecer aqueles que já ofertaram. Tantos irmãos concorrem a isso, né? Tantos irmãos são generosos. E eu sei que algumas pessoas vão além do que podem. Então,
Só de ontem para hoje nós falamos com um missionário na Argentina, um missionário em Laos, né? São missionários que estão longe, em outros países, com muita necessidade, muita necessidade. Todos os meses eu recebo vários pedidos de missionários e todos os meses nós levantamos uma oferta aqui para missões. Todos os meses, porque esse é o evangelho que eu creio, não é um evangelho de acreditar, de discurso, é um evangelho de prática, muito simples. É o evangelho daqueles que Deus fala ao coração, eles praticam a palavra de Deus. E eu queria hoje continuar aqui até segunda-feira, nós vamos levantar uma oferta para missões, tá? E nós vamos ajudar, inclusive o missionário está construindo uma escola, né, lá em Laos. Ele é um país comunista, tá? Trabalho muito com criança, trabalho muito bonito. E lá é um país difícil de pregar o evangelho. Então, entre os missionários que nós vamos ajudar ele. Então, eu queria que você desse uma oferta, mas que você ouvisse o Espírito Santo. Se Deus não falar com você, não oferta. Não oferta. Agora, se Deus falar, você não pode se desviar de Deus. Porque aquelas ofertas que Deus fala no seu coração, é as ofertas que mudam a sua história. É as ofertas que transformam a sua vida. É as ofertas que Deus pode multiplicar por muitas e muitas vezes. A recompensa na sua vida. Então, se Deus falar ao seu coração, você vai fazer uma oferta aí para missões. Você pode fazer de várias formas. Vai aparecer aí o chat do YouTube, você pode fazer. Você pode fazer pelo Pix que aparece, você pode fazer pelo Zelle, se você mora nos Estados Unidos, né? Algumas pessoas são de lá que nos assistem. Outras da Europa, você pode fazer pelo PayPal que aparece, ou pelo chat do YouTube. E quem é do Brasil pode fazer pelo Pix que aparece aí, tá bom? Então, se Deus falar ao seu coração. Nós temos um alvo esse mês. O mês passado, nós enviamos mais de 10 mil reais. Nós temos um alvo esse mês. Eu espero que até segunda-feira a gente bate esse alvo também, tá bom? Que a gente bate esse alvo também. Então, às vezes, uma pessoa só, se Deus falar no seu coração, uma pessoa pode, com a sua oferta, bater o alvo. Só uma pessoa. Eu já vi muito isso. Das pessoas dizerem assim, pastor, qual é o alvo? Eu quero ofertar o alvo inteiro. Então, eu fiz muita cruzada. Às vezes, uma pessoa só dizia, pastor, quanto você vai gastar na cruzada? Eu falei, não, mas tem muita gente para ofertar. Não, eu quero sozinho fazer essa oferta. Então, se Deus falar ao seu coração, aquilo que Deus falar, o valor que Deus falar, você tem que ofertar. Não é obedecer a homens, mas é obedecer a Deus. Amém? Vamos orar então? Gente, vamos lá? Vamos orar? Deixa eu liberar uma palavra de cura sobre você. A Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra para nos curar. Então, a palavra e Jesus são a mesma coisa. E eu quero liberar uma palavra de cura. Você que está com dor agora, nesse momento. Eu quero declarar que essa dor que você está, se você tem alguma dor no joelho, no estômago, no ombro, na cabeça, põe a mão nesse lugar aí. Eu quero fazer uma oração e Deus vai te libertar dessa dor. Onde tem uma dor, uma infecção, por exemplo, se tem uma infecção no estômago, coloca a mão no estômago. Aonde você sente que tem uma enfermidade, eu quero liberar uma palavra de cura sobre a sua vida. Se há um problema na sua coluna, eu quero liberar agora uma palavra de cura, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu quero declarar agora uma palavra de cura. O Senhor é um Deus que está em todos os lugares, ao mesmo tempo. E eu quero declarar uma palavra de cura agora.
que essa pessoa seja curada, que essa dor saia agora. No nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus, eu declaro a cura agora. Seja curado, que essa dor, que esse espírito de enfermidade seja rompido, quebrado na sua vida agora. No nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus. Toda dor, tudo que causa dor, desapareça agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seja curado agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E agora você vai fazer o seguinte, eu vou te dar uma instrução. Se você crê que Deus te curou, então você vai fazer uma movimentação nesse lugar onde você não fazia. Por exemplo, você doía a mão, movimenta a sua mão. Se doía seu braço, move seu braço aí. Se doía sua perna, move sua perna, mexa. Doía sua coluna, baixa, levanta. E você vai ver que Deus te curou. A enfermidade saiu no nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida. E eu quero te abençoar agora em nome de Jesus. Você vai dizer assim, eu creio e eu vou viver essa bênção de Deus. Amém? Gente, não esquece de compartilhar essa live com alguém, abençoar a vida de alguém. Compartilhe essa oração, compartilhe essa palavra, abençoe a vida de alguém. E eu te convido para estar amanhã às 5h30 da manhã na oração do Pai Nosso. É uma oração bem rápida, 8 minutos, 7 minutinhos e nós estaremos orando com você. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite muito abençoada, uma semana muito abençoada. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.